Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Sempre um prazer estar aqui contigo. E bora lá, né? Tem muita coisa acontecendo. Hoje a gente vai falar de Anderson Torres e sobre o depoimento que ele deu na Polícia Federal. A gente vai falar também de um editorial do Estadão que mostra um pouco mais da realidade do que é o governo Lula. Depois do que aconteceu hoje, de absurdo sobre o caso do Telegram, a gente precisa falar desse editorial do Estadão. É grave e você vai entender um pouco mais. Também vamos falar do ministro Gilmar Mendes e de um rebate que a esposa do Sérgio Moro deu em relação à fala dele contra Curitiba. Bora falar um pouquinho sobre isso? Tem muita coisa importante hoje no vídeo, então vem comigo. Bora começar com um editorial aqui da Globo, tá? Do G1. O depoimento de Anderson Torres complica ex-diretor da Polícia Federal. Em trecho inédito do depoimento, o ex-ministro diz que viajou à Bahia para tratar de eleições sobre convite de Márcio Nunes. E aí é que entra a complicação. Qualquer nome que se vincula a Bolsonaro na rota de colisão do Supremo Tribunal Federal se torna um investigado. E ao falar que tinha viajado para a Bahia em função das eleições, Anderson Torres acabou por colocar em maus lençóis o Márcio Nunes, que é delegado e diretor da Polícia Federal. Era a época da gestão Bolsonaro. Então, assim, cada fio, cada ponta solta que se vincula a Anderson Torres a Bolsonaro é motivo de perseguição e de se tornar réu. E agora a própria Globo já traz esse anúncio aqui, deixando claro que vai sim haver uma investida contra o Márcio Nunes, certo? Bora falar desse editorial do Estadão aqui. Opinião do Estadão. Vale a pena a gente ler esse trecho. Bastaram alguns meses de governo para se perceber que Lula quer impor o atraso petista na marra, reconhecendo e recorrendo ao judiciário para tentar desfazer o que já foi decidido pelo Congresso. O relógio de Lula, ignorando o eleitor que votou nele apenas para impedir a reeleição de Bolsonaro e desrespeitando decisões do Congresso, o presidente quer fazer do Brasil voltar no tempo, o que não vai acontecer. Ontem, o Arthur Lira mandou um duro recado ao Lula. Disse que não estamos mais em 2002 e para ele governar como alguém de agora, senão ele vai cair. É simples assim. Para um bom entendedor, pingo foi letra. E agora, esse editorial do Estadão é aquele, e ele bateu na veia daquele cara que falava, mas Bolsonaro fala muita besteira. Ah, mas Bolsonaro, pandemia, isso, aquilo. Pois é esse cara que nunca vai estar com o Lula num momento de normalidade democrática. O que é isso, doutor Sandro, momento de normalidade democrática? É quando não tiver um consórcio inteiro de mídia apoiando um candidato contra o outro. Ou seja, qualquer coisa serve desde que a gente tire Bolsonaro. Afinal, Bolsonaro secou as nossas torneiras de dinheiro. Então, todo um sistema se voltou contra Bolsonaro. E aí, Lula surfou nessa onda. Mas e esse eleitor? Ah, Bolsonaro falava muita besteira, vou falar no Lula, vou votar no Lula. E agora, vendo o Lula falar besteira, vendo o Lula acabar com o Brasil, será que esse cara ainda vai estar do lado de Lula? Esse é o grande ponto, que todo mundo sabe a resposta. Não vai estar. E falando disso, eu trago aqui um vídeo do Ciro Gomes. Muitas pessoas até disseram que o Ciro Gomes era um vidente ao falar isso aqui. Presta atenção se ele acertou ou não sob a sua previsão do governo Lula. Ouça comigo. Anote aí, a maior estelionato eleitoral da história do país, porque ele está deixando o povo acreditar que todo o mal do mundo é o Bolsonaro e que nós vamos derrotando o Bolsonaro, o paraíso desce com picanha e cerveja para todo mundo, o que é uma grosseira mentira. Ele não tem a menor noção do tamanho do buraco.
da crise brasileira estrutural, do problema do engessamento das coisas para não deixar ninguém fazer nada se não tiver autoridade para fazer a mudança. E ele está agarrado num conchavo, meu irmão, que até ministro do Supremo já está sendo discutido quem é aqui em São Paulo. Sim, ele não decide nada do governo. Então vai ser o quê? Vai ser nada. o quê? Ele vai entregar o Ministério da Fazenda para os banqueiros, igual o Bolsonaro, Fato. vai pegar essas políticas identitárias, entregar para o PT fazer discurso e botar negro na cadeia dizendo que defende negro, vai pegar o orçamento e entregar para o Centrão e ele vai passear no estrangeiro. Eis a resposta. Será que Ciro Gomes acertou? Tá aqui, ó. Você pagou essa conta. Matéria do Poder 360, esse é o editorial. Viagem de Lula à China e aos Emirados Árabes custou pouco. A bagatela, coisa simples de 6,6 milhões de reais. E quem pagou essa conta foi você e foi eu. Então não tenham dúvida que Ciro Gomes estava certíssimo quando ele falou. Seria um governo da vingança. Ontem o Flávio Dino falou que faz parte dos Vingadores, né? Realmente, Vingadores. Vingança da nação brasileira. É simples assim. E olha só, o Carta Capital trouxe o seguinte editorial. Lembrando a vocês que Carta Capital é um jornal totalmente à esquerda, de extrema esquerda. Curitiba tem o germe do fascismo e gerou Bolsonaro de Gilmar Mendes. Então ele voltou a atacar Curitiba, dizendo que ela tem o germe do fascismo. Não foi à toa e não foi um erro da fala. Lembrem-se que Gilmar Mendes é um cara letrado, é um cara que vive há muito tempo no sistema e sabe o que ele fala. Quando ele falou germe, ele quis dizer de algo sujo, imundo. E do fascismo é algo que é criminoso, que ele abomina. Ele não falou isso por acaso. Ele falou porque ele abomina aquilo. E várias pessoas, mas várias pessoas se manifestaram. Eu não vou colocar um editorial aqui, que é um pouco longo para vocês, de um jornal local de Curitiba, falando sobre a questão da Lava Jato e a questão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas eu faço um desafio, uma enquete aqui ao vivo com vocês. Quem se orgulha da Lava Jato? Eu me orgulho. Quem se orgulha do STF atualmente? Podia ser feita uma pesquisa nesse sentido. Porque já que o STF ataca a Lava Jato, o cidadão, porque o governo não é para o povo, não é o povo que é soberano, ou nós podemos rasgar a Constituição que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Esses já acabaram. Foram colocados em frangalhos, não tem valor nenhum para a nossa estrutura mais de sociedade, porque não tem força nenhuma. Acabou o Congresso. Representantes eleitos ou diretamente. Então, diretamente. Será que diretamente o povo tem mais orgulho da Lava Jato ou do STF? É simples assim. É só fazer o questionamento. E essas falas do Gilmar Mendes foram rebatidas pela Rosângela Moro, que escreveu o seguinte: Gilmar Mendes, além de ser obcecado pelo meu marido, inaugura uma cruzada contra Curitiba e contra os curitibanos. Eu, como natural dessa terra, repudio sua fala. A República de Curitiba, nas últimas eleições, mandou um recado claro ao Brasil de que não irá desistir da luta contra a corrupção, elegendo Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Mesmo que o senhor não concorde com o propósito de trabalhar pela melhoria da vida das pessoas, o Paraná e sua capital merece respeito. Vamos entender aqui só um ponto que merece reflexão. O STF, quando a gente fala em STF, você lembra de decisões que mandaram devolver helicópteros que custam bilhões de reais, que estavam sendo utilizados para transplante de órgãos para traficantes em decisões, sabe, absurdas, teratológicas. Agora, quando você fala em Lava Jato, foram centenas de políticos corruptos, de empresas corruptas, que assumiram, que declararam que tinham furtado
roubado o povo brasileiro, devolveram e ninguém devolve aquilo que não roubou. Se devolveram é porque roubaram. Vários políticos foram condenados, primeira instância, segunda instância, inclusive no STJ, e depois uma nuvem negra parou sobre tudo e tenta desmoralizar a Lava Jato. Este não é um país sério. E eu vou citar aqui milhares de vezes Boris Casoy, porque eu acho que tem uma frase dele que representa bem o que o Brasil é. Isso é uma vergonha. Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Grande abraço.